Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Graça e paz da parte do nosso Senhor a todos. Fique comigo até o final. Acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje vamos falar sobre uma história incrível da Bíblia, que mostra como Jesus curou um menino que sofria com um espírito maligno. Você já ouviu falar dessa história? Ela está registrada em Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Marcos 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, diz: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
Que história impressionante, não é mesmo? Você consegue imaginar o sofrimento deste menino e de seu pai? Eles precisavam de ajuda, mas os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que se diziam discípulos de Jesus, aqueles que aprendiam com Jesus, que aprendiam com o Mestre, quando o pai precisou da ajuda, eles não puderam ajudar. Porque os discípulos não conseguiram expulsar o espírito. Por quê? Jesus explicou que foi por causa da falta de fé deles. Eles não oraram a Deus pedindo o seu poder para realizar esse milagre. Então eles não pediram o poder de Deus, porque o poder não é nosso, o poder não é do homem, o poder é de Deus. É Deus quem tem o poder. É Deus quem autoriza. É Deus quem libera o poder. É Deus quem pode liberar o poder. E Jesus explica isso. Eles oraram a Deus pedindo o seu poder. Eles não oraram a Deus pedindo o seu poder para realizar esse milagre. Jesus, por outro lado, tinha fé e oração. Ele demonstrou a sua autoridade sobre os demônios e a sua compaixão pelo menino e pelo pai. O que podemos aprender com essa história? O que podemos aprender? Podemos aprender pelo menos 3 lições importantes. É preciso ter fé em Jesus. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Ele tem todo o poder no céu e tem todo o poder na terra. Ele pode nos ajudar em qualquer situação. Se confiarmos nele, ele pode nos ajudar. O pai do menino reconheceu a sua necessidade de fé e pediu ajuda a Jesus. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós também podemos fazer essa oração quando sentirmos que a nossa fé está fraca. Porque a nossa fé, ela vem de Deus, a nossa fé, ela vem do Senhor. Nós precisamos orar a Deus. A oração é a forma de nos comunicarmos com Deus e de expressarmos a nossa dependência dele. Porque nós dependemos de Deus, nós somos dependentes de Deus, somos totalmente dependentes de Deus. A oração fortalece a nossa fé e nos conecta com o poder de Deus. Jesus disse que aquele tipo de espírito só saía por meio de oração e jejum. Isso mostra que há diferentes níveis de dificuldade na batalha espiritual e que precisamos estar preparados para enfrentá-las com as armas de Deus, com as armas que Deus nos dá. E a oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos concedeu. E a terceira lição que nós podemos aprender. A primeira, precisamos ter fé em Jesus. Segunda, precisamos orar. Porque a oração é a forma de nos comunicarmos com Deus.
Crê em Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele que veio ao mundo para nos salvar. Precisamos orar a Deus. E terceiro, precisamos glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quando Jesus curou o menino, as pessoas ficaram admiradas com o seu poder. Mas eles também deveriam reconhecer que esse poder vinha de Deus. O Pai de Jesus, que o enviou ao mundo para realizar a sua vontade. Jesus sempre dava glória a Deus por seus milagres e ensinava as pessoas a fazer o mesmo. Nós também devemos louvar a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas e testemunhar do seu amor ao próximo, do seu amor aos outros, do seu amor a nós, a nossa família, aos nossos filhos. Amém, meus queridos? Que nós possamos aprender com Jesus. Imagine alguém precisar de nós, discípulo de Jesus. Imagina você que diz que é discípulo de Cristo. Imagina você que diz que anda com Cristo, que fala que é de Jesus, que anda com Cristo, mas na hora de expulsar um demônio, você não tem poder e autoridade, como os discípulos de Jesus não puderam, e você também não poder. Mas você tem autoridade de Deus, você tem autoridade do céu. Basta você fazer o quê? Crer, orar, jejuar. Porque quando você jejua, você para de receber o alimento carnal e começa a receber o alimento espiritual. Você fica fraco na carne, mas você fica forte no espírito. E quando você fica forte no espírito, o demônio, ele não consegue te combater, porque o poder de Deus é maior que o poder deles. Amém? Essas são algumas das lições que podemos tirar dessa história maravilhosa da Bíblia. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Não se esqueça de ativar o sininho. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique na paz.